está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Rafael Bueno, do PDT. Vamos aqui tratar de projetos que têm permeado o mandato do vereador. Vereador Bueno, é uma honra tê-lo conosco novamente aqui no De Frente com a Lei. E agora o senhor no PDT, né, que aproveitou a chamada janela partidária, ali em 30 dias que foram contados entre fevereiro e março, e o senhor migrou então do PCdoB para o PDT. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Fábio. Um abraço especial a quem está nos assistindo pelo canal 16, TV Câmara. Muito bom estar sempre ligado na nossa TV Câmara. Eu começo a situar, vereador, o nosso telespectador a respeito dessa sua troca partidária. E eu gostaria que o senhor explicasse, então, os motivos que o levaram a migrar do PCdoB para o PDT na janela partidária que se encerrou em meados de março. Bom, Fábio, e até para quem está nos assistindo para poder entender melhor. Eu, desde o meu movimento estudantil, onde eu milito, meus 10 anos de idade, onde eu fui presidente de Grêmio Estudantil, depois dos 17 anos sendo presidente de bairro mais jovem na história do movimento comunitário, onde nós conseguimos agregar diversas lutas e que estamos obtendo ainda as conquistas, os frutos daquela época, né? E me elegi o mais jovem vereador na história de Caxias também, um fato histórico, aos 21 anos, ter sido eleito pelo PCdoB, né? E eu escolhi o PCdoB por achar, e por ter a convicção que o partido, na sua cartilha, seja um dos partidos mais propícios para pôr em prática as ideias, as mudanças do Brasil. Mas talvez fique só no papel, né? Porque muitos preferem ficar dentro de uma sala, no seu ar-condicionado, tomando um café, do que indo para a rua e colocar a verdadeira luta que o povo precisa, as transformações que o povo precisa. Então isso foi uma das primeiras coisas que me deixou, inquieto com o PCdoB. Outra é que num projeto que era para aumentar de 23 para 25 o número de vereadores aqui da Câmara de Vereadores, um projeto de um colega meu do PCdoB, eu me manifestei contrário. Bem como eu fiz diversas críticas ao governo Dilma Rousseff. E o meu partido resolveu então me punir por 120 dias, me calar a voz. Então veja bem, Fábio, e a quem está nos assistindo, calar a voz do vereador mais jovem da história da Câmara de Vereadores. E daí, o PCdoB, que numa época lutou contra a ditadura, hoje, naquele momento, queria caçar a voz de um parlamentar. E isso fez eu tomar uma reflexão mais drástica junto aos meus eleitores, a qual disseram: Rafael, acho que tu tem que repensar a tua posição dentro do PCdoB, né? Então, outras medidas no decorrer desse processo e deste meu mandato vieram tomar essa decisão e migrar para, então, o PDT na janela partidária, né? Então, eu fiz essa troca de partido no dia 12 de março. E fui muito bem recebido pelo nosso prefeito, o seu Barbosa Velho, pelo presidente do partido, Edson Nespo, e também pela executiva estadual do partido, pelo deputado federal Afonso Mota, pelo nosso... que eu fiz campanha para deputado federal, que saiu do PCdoB e foi para o PDT, o André Machado. Vereador, para que as pessoas entendam, então, essa janela partidária foi uma medida feita pelo Congresso e não houve prejuízo algum. Havia, então, a liberdade para que os parlamentares, dentro do que entendesse, pudessem fazer a migração e preservarem os seus mandatos, que é o caso do senhor, continua sendo vereador agora no PDT. Fábio, até porque, independente de partido, eu tenho um compromisso com a população. Claro. E é a eles que eu devo satisfação. Com certeza o partido é importante, escolhi o PDT por ser um partido que a bandeira principal é a minha bandeira principal, que é a educação, né? E é o partido que defende também os direitos das minorias, que defende o direito das pessoas que moram lá no bairro, né? Mas indiferente, podia ter escolhido por outro partido, mas o meu compromisso principal é com a população que me elegeu para eu estar aqui presente. E, vereador, nós temos entrado em algumas pautas. O senhor, a propósito, veio de um trabalho desde o ano passado à frente da Comissão Temporária Especial em Defesa dos Direitos dos Animais, aqui em Caxias do Sul. E, como sempre, o parlamento é a caixa de ressonância e o senhor foi um dos vereadores procurados a respeito de denúncias envolvendo maus tratos com os animais aqui em Caxias do Sul. E isso já motivou até documentos, pedidos de informações, denúncias de outros vereadores, e o senhor, como está na Comissão dos Animais, chamou para si, então, a assinatura de um pedido de informações à SOAMA, que é a organização não governamental aqui de Caxias do Sul, que uma das, mas que tem se envolvido com a pauta dos animais, até em parceria com o poder público. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco dessas preocupações, tanto do senhor quanto dos demais vereadores, da população que procurou a Câmara
no sentido de tentar maiores esclarecimentos a respeito de denúncias de maus tratos? Olha, Fábio, na verdade, a pauta dos animais não é desde o ano passado que eu podia ser presidente, né, da Comissão dos Direitos dos Animais e continuar nesse ciclo, mas eu me elegi também erguendo a bandeira dos animais, porque desde a minha infância, meus pais me incentivaram, sou vegetariana há 10 anos, por causa da proteção aos animais. Não, desculpa né? interromper, mas foi do ponto de vista institucional. Isso. Destacar a minha participação. Sim, a participação na comissão, de uma forma institucional. Isso. Então, à frente da comissão, nós temos diversos debates nas escolas, na comunidade, elaboramos cartilhas, fomos visitar diversas instituições de proteção aos animais no Estado, procuramos diversas medidas para poder melhorar. Infelizmente, a nossa cidade de Caxias do Sul tem uma mínima participação e atuação no que se refere aos cuidados com os animais. Mas quando a gente fala em SOAMA, abandono dos animais e outras ONGs que acolhem os animais e os protetores, e quem está nos assistindo sabe muito bem, quando tem um animal atropelado, quando tem um animal que está sendo maltratado pelo seu vizinho, a gente procura quem? Não tem a quem se procurar, porque Caxias do Sul não é referência e quase nenhuma cidade do nosso país é referência. Então, poxa vida, uma criança, um idoso, uma mulher, enfim, todo ser humano tem o acesso. Se estiver mal, procura o posto de saúde. Se é atropelado, procura a SAMU. Mas e os animais? Fazem parte também do nosso convívio, não é só o gato, o cachorro. Tem maus trato com o cavalo, com outros animais também no nosso dia a dia. E Caxias do Sul ainda é muito ausente nas políticas públicas de proteção aos animais. E nós tivemos uma denúncia, então, que repercutiu nas redes sociais esses últimos dias, que é o Movimento Gaúcho das Defesas dos Animais, sobre uma possível calamidade que se encontra na SOAMA. Animais que foram vítimas de maus tratos chegaram na SOAMA e acabaram vindo a óbito, ou enfim, né, os péssimos cuidados que são prestados pelos voluntários. Então, o que levou a fazer um pedido de informação aqui na Câmara de Vereadores para receber mais esclarecimentos. Por quê? Porque a SOAMA recebe uma certa quantia, né, do Poder Público Municipal. E uma das premissas de nós, vereadores, é fiscalizar e zelar o dinheiro público. Então, eu só fiz o que estava ao meu alcance e estarei cobrando, né, medidas tanto da Prefeitura de Caxias do Sul e do Ministério Público para que intervenham. Porque falar em animal é falar em saúde pública. E falar em saúde pública, todo o manancial de água que está lá em São Virgílio, na SOAMA, né, está contaminado o solo por causa, né, que não tem o devido cuidado necessário com nossas nascentes. E daí, Fábio, eu pergunto o seguinte, bom, mas a SOAMA está em situação vulnerável, tem 1.600 animais. Mas quem são esses 1.600 animais? Da onde vieram? Esses 1.600 animais que estão lá na SOAMA vieram de pessoas irresponsáveis, de marginais, que maltrataram aquelas criaturas, aqueles animais que estão lá na SOAMA. Seja eles por atropelamento, que não prestaram socorro, vítimas de pessoas que não alimentaram bem, de doenças que as pessoas não trataram. A gente sabe que muitas pessoas não têm condições de cuidar do seu animal, porque moram em periferia, que não tem nem dinheiro às vezes para cuidar da sua saúde, né? Daí vai deixar, não tem para cuidar do animal. Mas 1.600 animais, Fábio, é demais, é demais. Então nós precisamos urgente, no nosso município de Caxias do Sul, criar políticas públicas no que se refere aos animais, tá? Hoje, se cortar uma árvore, tu recebe uma penalização muito elevada, né? Uma multa de 3, 4 mil reais. Agora, se tu atropela um animal, se tu não cuida do animal, o que acontece? Nada. Eu nunca vi alguém que foi preso por maltratar um animal. Mas, ô vereador, pelo que eu entendo, o senhor expõe também uma situação de dificuldades também para a SOAMA. Ou seja, ali está numa situação limite, extrapolando até a própria quantidade que seria aceitável, digamos assim, de animais. Então, o senhor observa alguma culpa na própria SOAMA ou ela é consequência, na verdade, de uma dificuldade que assola a cidade inteira em relação aos animais? Não, primeiro de tudo, é as pessoas que são coniventes com os maus tratos, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas que gostam, né, de animais e querem denunciar o vizinho que está fazendo maltrato, o vizinho que envenena, mas não tem para quem denunciar, primeiro de tudo. Claro. Né? Daí aquela pessoa que abandona os animais, se ele denunciar, se ele largar um animal na rua, vai fazer o quê? Tu vai levar para onde esse animal? Então, é uma cadeia que é culpada. Primeiro, aquela pessoa que é responsável, que abandona o animal, que maltrata o animal. Segundo, é o poder público que é omisso. Porque o poder público hoje só oferece 800 castrações mensais.
Mas vamos supor que aquela gatinha lá que deu 6, 7 filhotes, deu cria, são 7 que vão estar na lista. Então, até os 800... Hoje, nós temos 11 mil animais na lista de espera. Não dá a volta. Até aquele último ser castrado, já deu 2, 3 crias daquele último. Então, o ciclo não vence. E outra é a SOAMA, que não faz campanha de doação, não tem transparência na sua prestação de contas, tanto da prefeitura e tanto dos documentos, das doações que recebe por outros fins. A eleição da SOAMA, a chapa da SOAMA é composta por 8 membros, sendo eles esposa, filho, genro, nora e neto. Né? Então, é fácil ter uma diretoria desses moldes, né? Não tem edital. Então, nós queremos realmente ter transparência. Mas, Fábio, não é só a SOAMA. Existe muito acumuladores de animais. E quem está nos assistindo sabe, tem seu vizinho que às vezes não tem nem o que comer, mas tem 30 animais na sua casa. Né? Então, é questão de saúde pública. Questão de saúde pública. Então, nós temos que urgentemente elaborar no município de Caxias do Sul, né, essa entidade que seja ela filantrópica, que parceria também com o poder público, mas que seja autossustentável, não somente acumular os animais, né, mas também fazer campanha de conscientização, para que os animais não sofram mais essa vulnerabilidade. E, vereador, o que falta, então, para que tenhamos uma política mais efetiva do ponto de vista dos animais? O senhor faz aqui, traça um panorama razoável das dificuldades que tem assolado a pauta envolvendo os animais, só que essas críticas são muito recorrentes e sempre que há audiências públicas ou até ouvindo os vereadores aqui no De Frente com a Lei, as cobranças são as mesmas: microchipagem insuficiente, castração insuficiente. Então, por onde passa o enfrentamento efetivo dessas adversidades? Bom, simples. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária, né, sustentada não somente pela comunidade acadêmica, mas também pelo poder público com a isenção de alguns tributos. Né? E o município de Caxias do Sul, então, pode firmar uma parceria, seja ela a Secretaria de Saúde ou Secretaria do Meio Ambiente, e fazer, então, essa parceria com o hospital veterinário que está sendo construído, colocar aqueles estudantes de medicina veterinária... Hospital veterinário da UX, né, que é um projeto que tem sido fazer um mutirão, né? Olha, pessoal, agora é os moradores do bairro Canyon, agora é do Planalto, agora é do Cristo Redentor. Venham aqui, façam um pré-cadastro e esse final de semana nós vamos castrar 200 animais gratuitamente. Esses alunos vão estar aprendendo, né, a sua profissão. Então, primeiro, fazer uma parceria com o Hospital Veterinário da UX. Segundo, criar uma fiscalização, né, tem o Alô Caxias. É só as pessoas ligarem para o 156, fazer a denúncia e criar, né, um setor específico da prefeitura, 2 ou 3 fiscais para ir verificar em loco os maus tratos. E terceiro, né, ter um veículo disponível para recolher esses animais e levar até o hospital veterinário, os animais que foram atropelados, animais abandonados, mas que também esses fiscais possam multar as pessoas irresponsáveis, tanto que abandonam e tanto, né, que envenenam, que atropelam, enfim, porque hoje não se tem nada sobre isso. Então, esses 3 passos básicos: o poder público firmar uma parceria com o hospital veterinário, fazendo mutirões de castração, de cirurgias. Outra, né, ter essa fiscalização, né, ter um setor de fiscalização da prefeitura. Não precisa criar mais CCs ou funcionário público, já tem o suficiente. E o terceiro é ter um automóvel, né, para fazer esse transporte, ser o meio para levar, né, a comunidade até o hospital veterinário. Quando o senhor fala dos alunos, envolve principalmente o curso de veterinária da UX, isso, que está à frente desse projeto do hospital veterinário. E em que pé está esse hospital do ponto de vista de funcionamento, vereador Bueno? Eu lembro que em meses anteriores havia essa pauta em plenário nas sessões ordinárias da Câmara, mas o assunto não tem sido mais trazido à tona. Como é que anda o hospital? Ele está em fase de construção, até porque existe uma lei do MEC. Mas já tem previsão para entrar em funcionamento? Já tem previsão. Até o final de 2017 tem que entrar em funcionamento. Claro. Até porque a primeira turma que iniciou em medicina veterinária ainda não teve aulas práticas, né? Então, é uma estipulação do MEC que tem um hospital veterinário dentro da universidade ou da faculdade que tem o curso. E pelo seu acompanhamento das obras, o senhor acredita que esse prazo será cumprido? Eu acredito porque senão a Universidade de Caxias do Sul sofrerá grandes penalizações do Ministério da Educação. E, vereador, mudando um pouco de assunto, nós íamos tratando
lá da janela partidária no início do programa. E o momento é de crise política extrema no país, com reflexos gravíssimos do ponto de vista econômico. Já ultrapassamos a marca de mais de 15 milhões de desempregados no Brasil todo. O índice de desemprego da população economicamente ativa ultrapassando pela primeira vez os 2 dígitos, a mais de 11%. E, neste momento, a presidente Dilma Rousseff está afastada do cargo diante de um processo de impeachment que vem ganhando força e teve aprovação no Senado. Agora, ela aguarda, digamos assim, um julgamento final a ser conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. E temos o início de governo do presidente em exercício Michel Temer. Quais são as suas expectativas? Como é que o senhor tem acompanhado esse cenário? Bom, o cenário político está catastrófico. Até porque esse circo que nós estamos vendo no cenário nacional, né, onde os próprios palhaços são os políticos e os espectadores é a população que fica vendo e não entendendo nada do que está acontecendo. Eu vou dizer uma coisa, Fábio. Eu não tenho medo de andar nas ruas da nossa cidade, né? Ando mais ainda porque os problemas aumentaram decorrente da crise, né? E eu ando de cabeça erguida. Talvez uns tenham que se esconder dentro do seu gabinete, dentro da sua casa, né, nesse momento. E a gente sabe muito bem os partidos que estão envolvidos em corrupção. Mas é lamentável esse ponto que chegou ao nosso país. Porque no meu gabinete sempre veio a demanda de pedir emprego, de pedir cesta básica para a gente ser encaminhado nas secretarias responsáveis. Mas no momento que pessoas que tinham o marido, os 2 filhos e a própria esposa trabalhando, né, chegaram no nosso gabinete chorando, implorando comida, é o momento que o nosso Brasil, né, está vivendo o pior drama, acho que da sua história. É o pior drama da sua história. E está uma situação triste, Fábio. Triste. Quem está em casa assistindo sabe que às vezes a pessoa que era acostumada a fazer viagem, poder jantar fora na sexta, no sábado com a sua família, hoje está tendo que até contar as vezes que vai no mercado para poder economizar. Então, esperamos que esse novo cenário aqui de transição do nosso país, né, possa ter uma mudança razoável para que na próxima eleição, né, realmente nós tenhamos essa mudança no nosso país. Mas essa crise, sem dúvida nenhuma, foi causada pelos políticos, não foi pelas pessoas, não foi pelos empresários. Foi os próprios políticos que, em nome do poder, causaram essa crise. E pelo seu acompanhamento a respeito desse cenário, onde estaria a saída? Que aprendizado nós poderemos tirar, não só para os políticos, que nós começamos a verificar um rigor maior no combate à corrupção, pelo menos acredita-se nisso, né? Mas do ponto de vista da população, porque afinal de contas os mandatos só acontecem a partir da votação, né? Primeiro, Fábio, eu acho que é o seguinte, nós temos uma bancada uma bancada evangélica. Não sou contra religião nenhuma, sou católico, vou todos os domingos na missa, se sou convidado para uma sessão de umbanda eu vou, se for num culto de igreja eu vou, não tem problema nenhuma. Só que a gente não pode eleger os nossos políticos pela fé. E daí as pessoas são que nem cordeiro. Se o pastor manda, todo mundo vai lá e vota. Mas não sabe o histórico dessa pessoa. Então nós não podemos eleger as pessoas em nome da fé, nós temos que eleger pelo trabalho. Outro. Tem políticos que ganham uma Olimpíada ou é jogador de futebol, vai lá e tem uma votação expressiva. Eu ouvi os comentários que as pessoas nem sabiam que o Sérgio Reis era deputado federal, mas está eleito. Por quê? Porque a vovozinha gostava do Sérgio Reis. O Agnaldo Timóteo foi deputado federal. Nós temos o Russomano, porque ele defende o direito dos consumidores, né, porque ele tem programa de TV, é o mais bem votado de São Paulo. Então as pessoas têm que parar de votar no Datena, por exemplo, que é concorrer a prefeito de São Paulo, só porque ele apresenta um programa de TV, ou naquele cara que é radialista. Né? Então vocês têm que conhecer antes, eleitores, né, o que seu político fez antes de ser vereador, se eles têm um histórico limpo, se a família dele tem um histórico limpo, e acompanhar durante o mandato, porque as pessoas são coniventes. E isso aparece muito no meu gabinete, aquele que diz, Rafael, tá chegando a época de eleição. Se tu me dá um uniforme pro meu time de futebol, 11 votos é certo. Eu digo o seguinte, olha, me desculpa, tá? Procura outro político, se tu é acostumado a isso, procura outro gabinete, porque o meu não, a gente não é conivente com isso. Agora, se tu precisar de, né, benefícios pro teu campo de futebol lá do teu bairro,
como cascalho, como grama, que seja indicação que a gente possa fazer para o Poder Municipal, que eles possam enviar... Uma política pública. Uma política pública, pode contar comigo que eu sou o primeiro a estar junto com vocês. Agora, se eu dou um uniforme de futebol para aquele cidadão, que direito ele vai ter de cobrar de mim depois melhorias na nossa comunidade se ele vender o voto? Ou aquele cidadão que vai lá, Fábio, na época de eleição e vai lá comer o galeto? E eu já fui em vários almoços agora, nessa época, que eu pago meu ingresso e as pessoas dizem, Rafael, nós estamos contigo, mas foi o político tal que já está pagando o galeto para nós, já deu o macarrão para nós. Então, aquela pessoa que vende o seu voto em troca de cascalho, de pneu, de carro, que vende em troca de janta e almoço, sinto muito. Esses são os representantes que vocês têm. Daí lamento vocês para depois criticar. Só que, felizmente ou infelizmente, nós precisamos também do voto desse político, né, sacana, para aprovar os projetos de lei. E talvez não sejam os reais interesses de vocês, né, e nossos reais interesses, que depois estará em jogo na votação. E o senhor traz um ponto bastante sensível, porque as pessoas elas ficam apavoradas quando vê a corrupção em grande proporção. Desviou não sei quantos milhões de uma estatal, aceitou não sei quanto de propina. Mas a corrupção ela começa nas pequenas práticas do cotidiano, e aí o sujeito que se acostuma a ter essa conduta, quando ascende para um cargo de grande vulto, bom, aí a prática ganha proporções ainda maiores. Mas o cara que corrompe milhões numa estatal ou que aceita lá uma troca de favor por pequenos valores, está corrompendo igual. Né? Olha, Fábio, eu não preciso disso, de compra de voto, até porque durante esses 3 anos e meio de mandato eu trabalhei incansavelmente 24 horas por dia. Quem me conhece sabe, o meu celular 96965190 tá sempre ligado. Já quantas vezes já cansei de acordar 2, 3 da manhã, às vezes tá lá no meu baile dançando, né, que eu gosto de... Nos finais de semana, sempre em jantas, e que tem baile, música gaúcha, né? E eu tô lá e tenho que sair para atender as demandas da população, de alagamentos, de pessoas que estão precisando na fila do hospital. E eu já cansei quantas vezes de sair, meu Facebook, minhas redes sociais, né? Eu sempre, o WhatsApp, sempre 24 horas para atender a população. Tanto é que algumas demandas históricas que eu iniciei no movimento comunitário agora estão sendo contempladas. Na minha região, que eu moro, no Cristo Redentor, que é uma luta pela construção de um posto de saúde do bairro Cristo Redentor, Panassolo e Exposição, né, que vai beneficiar principalmente a população idosa, é a construção de um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, né, no valor de R$1.064.000, mais R$1,5 milhão o terreno que custou para adquirir a área. Então, uma obra de R$2.600.000, né, que nós iniciamos junto com a luta na comunidade, que a comunidade acreditou. A passarela tanto do São Ciro e agora, nos próximos meses, iniciará a construção da passarela no acesso ao bairro Vila Ipiranga e Planalto. Consegui uma emenda parlamentar através do deputado Afonso Mota, que eu recebi um chamado do diretor do Hospital Geral, de 450 mil, uma emenda para o setor de oncologia no Hospital Geral, para aperfeiçoar, né, o tratamento do câncer. Então, entre essas e outras pautas aí, o PROERD, que beneficia as nossas crianças, através de uma emenda, um projeto de lei meu, aqui na Câmara de Vereadores, de minha autoria, vai beneficiar mais de 2.000 crianças anualmente para o combate à violência e às drogas, né, que beneficia a nossa Brigada Militar. PROERD, que é um programa educativo da Brigada Militar. Isso, que vai abranger as nossas crianças, as nossas escolas. Então, quem tem trabalho, né, não precisa estar comprando voto. Vereador, eu não quis interromper o seu raciocínio. Acredito que podemos aqui tratar de diversas pautas, as políticas envolvendo a pauta dos animais. A propósito, o senhor que preside uma comissão temporária dedicada aos animais. E também fizemos aqui uma avaliação de políticas locais e do próprio cenário nacional. Eu gostaria que, de forma bastante breve, o senhor se despedisse do programa e de quem está nos acompanhando nesse momento. Bom, quero agradecer, Fábio, né, seu convite para participar do programa e deixar meu telefone, o 96965190, que é meu telefone, está 24 horas ligado, ou o WhatsApp, e também o 3218-1667, que é o telefone do nosso gabinete, que a partir das 8 da manhã até as 7h30 da noite sempre tem gente para atender, ou faça uma visita no nosso gabinete. E como nós estamos no período que se inicia eleitoral, analise bem o que seu representante fez ou que seu possível representante, né, atuou antes do seu mandato, para depois não reclamar e não jogar seu voto fora e depois ter que ir à rua reclamar do seu representante. Analise bem, um abraço e sempre à disposição de toda a comunidade. Mais uma vez, muito obrigado, vereador.
Acabamos de conversar então com o vereador Rafael Bueno do PDT. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.